Estamos começando mais uma Sala Senac no BDA. Essa ação de 5 episódios de podcast, como esquenta para o 15º Prêmio Brasileiro de Design. O tema dessa vez é Design e Narrativas, como microdramas, fake news e polarizações estão moldando cenários. Para tomar um café comigo e para debater sobre esse tema, trago meus convidados, Danilo Cid, ele que é sócio e vice-presidente criativo na Ana Couto Branding, professor na SPM e mestre em comportamento consumidor. Pode fazer sua descrição, Danilo? Eu sou moreno, tenho 1,80 m, tô todo de branco porque é sexta-feira. Acho que é isso, não é suficiente de Sim, autodescrição? Então tá sim. bom. E também estão com a gente hoje Diana Prata. Ela é doutora em design, professora na FAAP e sócia, diretora criativa da Prata Design. Pode se descrever? Eu sou morena, baixa, cabelo curtinho e magrelinha. Eu sou Thiago Trindade, sou um homem branco de 1,80 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso barba, uso um óculos arredondado e estou usando uma camiseta marrom. Hoje a gente está num estúdio de gravação, estamos os três sentados em volta da mesa, com o microfone na nossa frente, tem uma TV no final da mesa, com o Gisele Salacenac no Prêmio Brasileiro de Design 2025, e atrás a gente tem uma prateleira com nichos, com livros da editora Senac, troféus do BDA e do Cria Senac São Paulo e alguns adereços de cena aqui. Bom, para começar, queria ouvir de vocês um pouco, né, para a gente se aproximar do tema, né, começar com a Diana, que tem aí uma pesquisa de doutorado que tem super a ver com a temática de hoje. Quer contar um pouco para a gente, Diana? Bom, queria agradecer o convite. Esse bate-papo é promissor. Está aqui do lado do Danilo. A gente foi colega há milênios de anos atrás, na minha med school. E na época eu era professora de design editorial. Eu tenho uma paixão pelas narrativas, então esse tema me é muito grato. E, enfim, eu venho pesquisando há muitos anos justamente essa transformação das narrativas mais horizontais e lineares, do offline, e a mudança delas para as leituras mais rizomáticas das redes sociais e dos sites, etc. e tal, com hiperlinks, como é que a gente começa a ter uma rede sistêmica de distribuição de informação e como o design vai acompanhando essa mudança com novos vocabulários estéticos, novas estratégias, sobretudo audiovisuais, motion, etc. e tal, que são inseridas nessas novas narrativas. No doutorado, que na verdade é uma continuidade do meu mestrado na FAUSP, eu estava muito interessada em olhar para os novos vocabulários estéticos que emergem dessas novas mídias. Então, eu tinha que focar, porque isso é gigante, num recorte temático, e o recorte temático foram as imagens que circularam nas redes durante a polarização nas eleições Lula-Bolsonaro, em 2020. Não, 2018. Começou em 2018 e foi até 2022. Então, foi um arco temporal muito interessante, porque a gente pegou pandemia, e em pandemia estava todo mundo em casa, online, então realmente eu consegui reunir um material muito grande, muito potente, e que com as estratégias algorítmicas e uso de hashtag, então eu trabalho com visualização de dados, eu consegui furar a bolha para além dos nossos seguidores, etc. e tal. Meu objeto de estudo era o Instagram, eu foquei no Instagram, então eu consegui olhar para isso e entender essas novas narrativas. Inclusive tem um glossário que está disponível dentro do doutorado. Eu fiz questão que essa tese fosse aberta ao grande público, que ela saísse dos muros da USP, e tivesse um vocabulário muito acessível para qualquer um, porque eu estou falando de um design produzido por todos, por cidadãos, por artistas, por adolescentes, meia-idade, todas as idades, enfim. É uma leitura de amplo espectro. E aí, com esses filtros temáticos e com as hashtags que eu elegi, a gente consegue ter uma ideia de como
a memória gráfica brasileira é impactada por conta das novas mídias que a gente vai falar aqui mais um pouquinho, mais um pocão depois. E eu fico imaginando a diferença, né? Porque 2018 para 2022, eu não sei se você pegou as duas eleições, mas o quanto deve ter sido diferente uma da outra, assim. Acho que 2018 a gente não tinha tanto essa comunicação de meme, de... Não, tinha muito, Já tinha muito? tudo igual, tinha muito. O que mudou agora são que os formatos audiovisuais explodiram. E eu estava desenvolvendo mais um olhar para os cards digitais, as imagens estáticas, e não as digitais. Muito embora eu tenha tratado sobre essas imagens digitais no glossário, porque, claro, é uma estratégia fantástica. Mas para a gente conseguir olhar e fazer uma análise semântica desses novos atributos do design, nessas imagens que circulam nas redes, com um contexto decolonial, social e dissidente, vamos aqui diferenciar o que é dissidente de ativista, porque dissidente é quando você está desenvolvendo uma linguagem ou um discurso no qual você é contra ao sistema vigente. No caso, optei pelo ele não, obviamente, por razões claras, e depois, durante a pandemia também. Então, me interessava olhar essas imagens paradas no fluxo midiático para entender um pouco esse vocabulário. Então, não no fluxo contínuo, como a gente está acostumada a ver e a se perder. E então eu estava interessada em ver essas imagens paradas e arquivadas. Então, o objetivo também, usando as inteligências artificiais, era justamente criar um sistema de captação 24/7, perdão, no qual eu poderia conseguir capturar tudo que passasse na rede daquelas hashtags, e eu poderia ver o que era interessante ou não. Então, tem um site que está aberto até hoje com todas essas imagens. Mas eu fui até o final do primeiro ano da gestão Bolsonaro, em 2020. Danilo, Ana Couto sempre trabalhando grandes marcas e nesse contexto, né, dessa nova linguagem de comunicação visual, como é que vocês estão trabalhando isso? Eu acho que tem um ponto que é interessante. Eu já estou 27 anos, quase 27 anos com a Ana nessa construção, é que já mais de 20 anos a gente entendeu que o nosso propósito é a construção de valor para pessoas e organizações. Quando a gente trabalha assim e a gente entende que branding é verbo em movimento, a gente sabe que não dá para fazer isso sem entender todas as mudanças de contexto, todas as revoluções que a gente está passando. Acho que a gente está num momento de inflexão muito grande, assim, que a gente pensar a maneira que as coisas estavam sendo feitas até hoje, como a gente vai fazer daqui para frente. Então não tem como a gente não investir muito tempo nesses pensamentos todos. Em geral, trabalhando em todas essas marcas marcas super estabelecidas e líderes de intelectuais de categoria, como Itaú e Natura, mas outras que são negócios que às vezes são familiares e que estão se transformando, a gente tem que pensar dessa forma, né? Como é que elas vão construir a sua história de relevância, com propriedade naquilo que elas construíram, sendo diferenciadas ali, mas relevantes naquele contexto, e sabendo jogar o jogo que precisa ser jogado, né? Então, para a gente fazer isso, a gente se debruça muito em estudar todos esses entornos e todos esses contextos que impactam o fazer mesmo, né? Assim, então, é um contexto de aceleração. É um contexto que a gente tem que ter uma performance muito grande em tudo que a gente faz, né? Como as linguagens, elas acabam ganhando novos contornos, porque elas têm que, de fato, performar em tempos cada vez menores e com audiências cada vez prestando menos atenção e às vezes muito céticas em relação a instituições. Então a gente precisa saber jogar esse jogo. Eu acho fascinante, na verdade, né? Porque essa transformação do fazer talvez seja a coisa aí que eu acho mais interessante. Como é que a gente pode, num contexto de aceleração desse, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente conectar com coisas que têm muito significado
muito com as nossas raízes, com história, com, né, acho que quanto mais você projeta uma coisa para o futuro, mais você tem que ser consciente da história daquilo, né? Então, quando a gente começa a pegar coisas que a gente até usa um termo que é arqueologia criativa. Quando a gente vai entrar em qualquer organização, a gente fica pegando todas as camadas de significado, valor que tem ali e começa a trabalhar isso no contexto presente. Mas eu disparei aqui a falar, eu acho que era um pouco isso aí, assim, a maneira com que o que eu acho que é o mais legal desse jogo é isso, né, assim. Então, me preocupa muito, e eu acho que, eu não tô dizendo que vocês estão errados de forma alguma, mas a gente tem, né, a gente colocou no tema o microdrama, essa nova estética da novela vertical, que o que se tem hoje é capítulos de 60 segundos, que é punch atrás de punch, assim, é 60 segundos, nesses 60 segundos a mãe vendeu a filha e comprou um órgão no mercado negro e foi sequestrado e tal. Então, assim, é muito rápido e é uma injeção de dopamina em 60 segundos muito alta. E aí eu fico pensando, como as marcas vão navegar nisso, sendo autorais e trazendo todas as camadas que você citou, sabe? Esse contexto desse microdrama, o que é muito louco da gente pensar é que não importa tanto a qualidade do autor, do ator, do que está sendo dito ali, importa é a capacidade de, naquele minuto, engajar a pessoa, né? Então, é totalmente uma lógica da performance, assim, né? O que eu acho que faz com que... eu não sei, acho que as marcas em geral estão aprendendo a jogar um jogo de aceleração. O microdrama, eu acho que ele vira uma referência de algo que surge também na época da pandemia, né? E onde os custos, os recursos estavam mais escassos e você precisava de uma atenção maior e de coisas que pudessem ser viralizadas, pudessem ser feitas ali, isso vira uma coisa tão grande como está acontecendo aqui agora, né? Mas o que, respondendo a sua pergunta, eu acho que no contexto de construção de branding e de marcas, eu acho que elas têm uma oportunidade muito grande de entender esse contexto e conseguir dar os seus recados dado esse cenário, né? Assim, é a melhor coisa a fazer? Tem que fazer só sobre isso? Não. Mas se for consistente com a estratégia dela e ela tiver que jogar nesse jogo, aí eu acho que ela tem que tentar levar o melhor dela para lá, mas eu não acho que é só sobre isso, né? Assim. Eu vivencio um pouco isso lá na Prata Design. Você perguntou primeiramente sobre a questão do doutorado, mas eu acho que é justamente isso. É como a gente, de alguma forma, vai usar essa difusão multiplataforma para que o cliente também não perca a identidade em todos esses formatos. Então, tem que jogar o jogo, como o Danilo falou. Eu acho que a questão central nessas narrativas curtas e na questão dessas imagens, que elas são feitas para viajar. Elas têm que ser leves, elas são feitas no formato vertical, elas são feitas justamente para dispositivos móveis, mas elas já estão, de alguma forma, preparadas ao longo de um roteiro muito robusto e que está sendo dividido e picotado. Então, você entra na lógica do impacto da cena, do roteiro, da imagem, dos recursos audiovisuais. Quer dizer, o design agora tem que pensar no som, na música, em como é que você vai impactar e provocar o espectador para querer mais, porque ele vê ali, aí ele fala, pô, que legal isso, ele vai procurar numa outra mídia. Então, não necessariamente você mantém a conversa sobre isso no mesmo canal. E essa mudança de canal é a coisa mais louca. Então, realmente, as empresas têm que estar com uma relação muito alinhada entre o propósito e os discursos das narrativas, porque realmente é multiplataforma. Se o cara perdeu 3, 4 capítulos, ele não vai ver de novo, porque não interessa mais ver de novo, porque está sendo picotado em outras das redes e de outra forma. Então, é muito complementar. O que é um problema, porque de alguma forma a pessoa acha que ela está super bem informada e às vezes ela está ali, né,
Sim. Ela tá numa superfície ali que ela acha que ela tá por dentro e não entra em detalhes de alguns assuntos, E né? garantir que você tenha a sua presença da sua personalidade, da sua marca, num contexto desse de microdrama, em coisas tão curtas, você tem que saber muito quem você é, né? Para você conseguir fazer isso. Totalmente. A gente trabalha muito com uma metodologia que a gente veio desenvolvendo, que é a história de que marcas são plataformas criativas, né? Assim, ela tem que saber muito quem ela é e ela tem que saber muito quem ela é, quais são as suas expressões criativas, quais são, onde que ela tem que jogar o jogo dela mesmo, né? E como é que ela torna lojas, pontos de contato, ou até as redes sociais muito proprietárias, mas também ela tem que saber fazer o jogo, o diálogo com outros criadores, porque tem criadores nessas redes, entendeu? Você tem que saber dar subsídio e dar material para que esses criadores possam potencializar a sua marca, né? Desde coisas como collab até questões como tipo os próprios criadores falando dos seus produtos, né? Como é que você faz isso? Então isso tudo também é muito importante, né? Acho que a gente teve ali até os anos 10 classicamente, né? Assim lá virada do milênio, o Brand Book, que é aquele livro que é todo rígido, cheio de regras que todo mundo segue. Aquilo ali já não acabou, né? Assim, porque os ciclos estão cada vez mais rápidos, né? Então, o que você tem é uma plataforma criativa que dá diretrizes para que diversos públicos possam co-criar para sua marca de maneira autêntica ou que tenha verdade o suficiente para engajar as audiências aí. Sim. E aí por isso que eu acho que a base do branding tem que estar muito coesa, que acho que foi o que o Danilo colocou. Eles têm que saber exatamente o que você é, o que você faz, como faz e onde você quer chegar, porque a estética das redes e as estéticas de todas essas plataformas audiovisuais e expandidas é a estética da edição. Então, é personalizado. É o cara que vai vestir a camisa, é o influencer que vai falar, é o personal branding que vai lá e falar. Ah! Então, assim, você tem que lidar com essa heterogeneidade. Tudo faz parte. E aí, cada vez mais os discursos são múltiplos. Múltiplos em todos os sentidos, né? Fora a questão de diversidade, engajamento, enfim. Essa questão de. Até achei muito legal você começar com a questão do audiodescrição, porque realmente a gente tem que agora abraçar todas essas questões relacionadas também a todos esses públicos que têm acesso, porque hoje em dia o celular é uma coisa para gente que ouve e vê, e é um outro recurso para pessoas PCDs. Então a gente também tem que pensar nessas questões dos PCDs e como é que eles estão sendo engajados nesses projetos de design. Sim. Eu dou aula de design da informação e de UX na FAAP e sou super preocupada com esses quesitos mesmo, de como a gente também vai pensar que essas marcas têm que reverberar para todo mundo, todas as pessoas, enfim, em qualquer contexto. E até nem falei, a matéria que eu dou na SPM é Criação para o Universo Digital. Uma matéria que não existia, ela surgiu em 22. E é justamente chega uma disciplina de projeto que chega ali mais para encaminhar para a segunda metade do curso, onde os alunos têm que pensar que a construção das narrativas ela vai se dar por mídias muito móveis, muito fragmentadas. E como é que você exercita esse pensamento de fazer isso? E como é que você tem uma responsabilidade com isso também, né? De criar coisas informativas ou de comunicação, mas que resolvam problemas reais, né? Então, essa conversa é muito interessante porque a pauta é essa, né? Que a gente está vivendo muito, essas transformações todas. Mas nesse sentido, eu acho que é o ponto, assim, desse microdrama, dessa novela vertical, né? A gente tem hoje roteiros gerados por IA, cenários gerados por IA, são pouquíssimos atores, assim, uma equipe super pequena, porque o punch, a ideia é essa, né? Da dopamina e tal. E aí eu fico pensando se a nova linguagem, não só falando da novela vertical, mas falando de como que as marcas estão se comunicando, como é que a gente está criando, pensando design digital, assim. Será que esse é a nova forma de comunicação? Punch, é dopamina, é o adicto, né? De trazer
cada vez mais, assim, cada vez mais informação, cada vez mais rápido algo novo? Será que essa é a nova forma de comunicação? Eu não diria, nunca falaria que alguma coisa é a nova e definindo uma solução só. Sim. Eu acho muito complicado. Agora, eu acho que existe. Tem que ter uma postura crítica em relação a isso também, né? Assim, tipo, como é que. Se há esse contexto de fragmentação, aceleração, essa coisa do microdrama, como é que pode se entender como fazer isso melhor, sendo mais relevante ou resolvendo coisas assim reais, né? Eu acho que o microdrama ele é um sintoma de uma época. Eu também acho. Ele pegou, para mim, a primeira vez que eu vi um microdrama que veio no meu algoritmo, eu pensei, isso deve ser uma série inteira. E eles Porque é só um colocaram, cortezinho. eles colocaram um corte pra eu assistir, mas existe. Eu achei que era a ponta do iceberg. Não, não é a ponta do iceberg. Não, É aquilo ali. E isso é muito louco, né? Assim, de ser pensado que é bastante novo. Acho que a gente não tem ideia do impacto dos contornos, né? Se isso virar apenas a maneira com que vai se consumir entretenimento, assim, é uma coisa muito, né? Ao mesmo tempo. Isso acontece, aí você vai no teatro e você vê os atores pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não consultarem não abrirem o celular naquele tempo que tá ali. Não, porque assim, as pessoas não conseguem ficar, né? Celular já virou prótese, né? Nem mais objeto, ele é prótese, né? Faz a gente se o terceiro relaciona. olho e a prótese da mão, né? Uma extensão. É uma loucura esse negócio, né? Então. Não, e agora a gente tem que cutucar o taxista para avisar que o semáforo abriu, porque na hora do semáforo ele desbloqueia o celular, e aí ele geralmente é uma pessoa mais velha, e aí ele fica ali. Eu faço isso toda vez, eu fico assim, abriu o semáforo, abriu, tá verde. A gente já pode ir. Cara, ele é motorista. Ele não deveria nem estar utilizando o celular, né? Olha, eu acho que a gente tem que ter um otimismo e um dever, de alguma forma, de pensar em ter outras formas de comunicar presencialmente, sensorialmente, e eu acho que é algo assim que, como designers, a gente também tem que ter responsabilidade de ampliar o propósito do cliente para além das tendências. Eu acho que a questão das micronovelas ou dessas pílulas, vamos chamar de pílulas, né, de conteúdo, eles funcionam muito bem para pessoas que estão em deslocamento, eles são baratos de fazer, que eu falei, fáceis de viajar porque a resolução é baixa, então você manda. E no Brasil, eles poderiam até ser usados para passar um monte de informação importante de design de serviço, porque o WhatsApp é perfeito para veicular isso. Então, o WhatsApp é um veículo que todo mundo de baixa renda usa. Você não precisa ter um super pacote de dados, você não tem que ter um baita computador, você não tem que estar na tua casa, numa TV, etc e tal. Você põe o teu foninho no metrô, no ônibus e vai vendo novelinhas e etc e tal, e trechos, etc e tal. Então, tem uma oportunidade para a gente pensar um pouco como dentro deste formato a gente consegue inserir outros inputs conteudísticos. Né? Então, acho que assim, a gente está falando de marca e de branding, porque senão, se a gente for entrar na questão do roteiro, do micronovela, e a gente entra nos coreanos, e entra nos... É outra história, e a gente vai para a teledramaturgia. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco em termos de linguagem, essa linguagem, como a gente pode provocar e impactar produzindo algum conteúdo que seja relevante, provocativo e que o cara realmente fique instigado para depois entrar num outro lugar e continuar essa conversa. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Quer dizer, é isso que a gente está falando. É tudo muito novo, o design está em permanente transformação, está ficando cada vez mais múltiplo, mais imbrincado com o audiovisual, né? A gente, como você falou, não existe. Você entrega um manual de brand, eu falei, bom, é isso aqui, mas agora a gente vai te entregar, a vinheta é assim, o tom de voz é assim. Você vai ampliando para outros caminhos que antes você não entrava, né?
Então, eu acho que vamos ver para crer. Daqui a 2 anos a gente repete a mesma conversa É. aqui. Eu acho que todo formato é válido, sabe? Assim, pensar, né? Isso que a Diana disse, né? Porque, de fato, ele tem uma eficiência que tem uma relevância no contexto atual. Agora, se a gente pensasse que ele se de fato, se ele é só aquela pílula e é só para ser dopamina, a gente pode questionar isso. Agora, se ele for de fato a ponta de um iceberg, de alguma coisa que tem um impacto super grande naquele contexto, mas que ele pode gerar profundidade, reflexão, tem outras coisas anexas, etc., eu acho que é super interessante. Por isso que a gente, como designer, eu acho que a gente trazer valor, significado, referência, autenticidade, conhecimento para tudo que a gente está fazendo, eu acho que é super importante, né? Assim, eu estava num julgamento de um prêmio, que a gente vê muita coisa em julgamento de prêmio, né? Assim, Muita. e aí teve uma hora que eu olhei uma imagem de um projeto que era super interessante, que tinha lá um desenho do Mickey, e aquele negócio parou porque não era um Mickey em comum, era um Mickey que ele era muito diferente daqueles, mas ainda era o Mickey. E aí a gente vai descobrir que ali tem uma série, que é uma linha que é feita de estampas por pessoas neurodivergentes. E um poder de uma imagem que não é essa, aquilo você não faz com inteligência artificial. Não existe inteligência artificial que consiga aquele nível de diferencial, mas ao mesmo tempo de tocar você como ser humano, você se conecta com aquilo. Ou seja, aquilo era uma coisa, aquilo que tem um impacto, podia ser uma imagem que todo mundo ficaria conectado naquilo, e se você vai ver o lastro de história que tem atrás, é super interessante, né, assim. Então, eu acho que formatos são válidos, é a maneira com que a gente faz com eles, né? Eu acho que aí nosso papel, de uma maneira otimista também, é conseguir fazer isso, chegar num outro lugar. E eu fico pensando, todo formato é válido. Eu super concordo. E nesse exemplo do Mickey e tudo mais, acho que a gente tem uma dificuldade grande de sair da superfície, né? Sair da pílula, sair do raso. Então, por exemplo, até chegar no Mickey desenhado dessa forma, foi feito por pessoas neurodivergentes e tal. Eu acho que a gente perde uma grande camada de que já foi impactada. E aí a minha pergunta é no sentido de, aproveitando novas linguagens, como memes, thumbnails, ou o que está acontecendo, né? Marcas e designers pensando no digital, entrando em tendências e o que está acontecendo. Será que a gente perde a credibilidade e influência das marcas, do que a gente está comunicando? Repete a pergunta, como é que é? A gente usando linguagens como essas, como memes, como Mais instantâneas, mais do hype. informático que tá, entendi. Então, eu gosto de separar um pouco a linguagem do meme dessa outra linguagem que a gente está falando, de uma linguagem institucional ou de uma linguagem que acaba indo para uma fronteira do produto mais comercial. Porque o meme, ele é uma pílula de informação, mas normalmente o meme, tal qual a gente conhece, no Brasil, como comunicação, é algo viral, que se reproduz, enfim, milhares de vezes, etc e tal, mas de alguma forma ele tem um humor, ele tem uma sátira. Então, às vezes a peça não é feita para virar um meme, ou ela é feita com a intenção de provocar, tirar uma sátira. Tem um viés muito relacionado ao tempo da notícia e o meme fica pronto. Então, o meme, normalmente, ele responde muito rapidamente a uma notícia factual. Ele está muito relacionado ao meio de comunicação. Ele é efêmero, né? Ele é efêmero e eu acho que, eu pelo menos, quando olho os memes, que eu acho incrível, eles são muito mais fáceis da gente analisar pela chave da comunicação do que pela chave do design. Porque o meme, ele viraliza. Perfeito. Tem peças de design e campanhas que também viralizam. Mas, para mim, a questão do meme é que ele é
tem um viés que ele é satírico, que ele pode tirar sarro dele mesmo. Claro que as marcas podem fazer memes, claro que podem, mas eu acho que na chave da extensão do branding, mais complexo a gente querer falar de meme. Eu acho que meme ele traz esse outro viés que está muito relacionado ao tempo real. É o que aconteceu ontem no jogo do Palmeiras, que perdeu e vira um meme. É o Tarcísio falando uma bobagem nas redes que viram um meme. É algo muito reativo, muito rápido, muito satírico e incrível. Eu acho demais. Tanto é que não tem nenhuma preocupação estética o meme. Muitos deles têm uma tarja embaixo para um texto, tem um áudio distorcido. Os melhores são os melhores são os mais toscos. Sim. É isso, é que é a estética do meme. Então, é difícil você querer trazer isso para discutir o branding da marca. Enfim, eu separo essas duas coisas na minha análise. Sendo que às vezes é difícil separar, mas eu acho que tem que ser olhado mais como uma chave de comunicação e não com uma lente de design. Claro que você pode olhar com uma lente de design também, mas enfim. Até olhando essa estética do precário, né? Sim, do improvisado. Eu acho que isso é incrível, do precariado, da apropriação de imagem. Sim. Porque o meme, ele é feito com imagem apropriada. Sim. Você não está preocupado com se aquela imagem tem direito autoral, não tem direito autoral. Você vai lá, você faz um print screen do que você está vendo, você joga um filtro em cima. E aí é isso, né? Hoje em dia o celular você tem todos os filtros e todas as fontes tipográficas, você tem tudo na mão. Você baixa o áudio que você quer, você faz o que você quiser, acelera, reduz, etc. Enfim, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender o que está no guarda-chuva do design e o que não está no guarda-chuva do design. As fronteiras são super tênues, com as artes visuais, com a comunicação, com o jornalismo, tudo se mistura, né? Eu não estou sendo, assim, ingênua de dizer, não, isso não é design. Não, tem design envolvido, sim, mas é isso, é na chave da precariedade, não é na chave de uma estratégia de marca. A não ser que fosse marcas, tipo, a gente trabalhou com Guaraná, faz estratégia do Guaraná Antártica. E ali, a uma certa altura, tem uma questão que o Guaraná está intimamente ligado com esse humor brasileiro, né? Tinha uma coisa que o Guaraná vai estar envolvido na piada interna que 200 milhões de pessoas entendem, né? Que é essas piadas que os brasileiros entendem. Então, aí sim, aí tem uma estratégia. É uma estratégia de você jogar isso, né? Assim, tipo, você ter que obviamente, a gente está falando, né? Os memes vieram do instantâneo, do improvisado, do na hora, e você vai, e isso, né, ele pode ser incorporado como estética também, né, esse precário na coisa, e aí marcas podem dialogar com isso, né, assim, outro trabalho que a gente faz, Happy Eggs, as galinhas são felizes, se as galinhas são felizes, elas podem viajar pelo mundo fazendo um monte de coisa, inclusive indo no show da Madonna, e tinha lá elas no show da Madonna, vestidas como ela. Isso é uma estética de meme, né? Assim. Mas isso eu acho muito bacana, porque é uma campanha pensada em cima do humor, né? Então usa a estética do meme para contar uma historinha. Como o BDA ano passado, o Caramelo. O Caramelo, super bem executado, a Capivara, enfim. Sim. E isso é sensacional, porque tá no nosso imaginário. Né? A gente não perde a credibilidade, né? Eu acho que a gente consegue ter uma aderência maior quando a gente navega por esses... As galinhas no show da Madonna eu achei incrível, assim, demais. Eu perdi as fantástico. Elas estavam na ocasião, né? Foi a ocasião do show e que teve o lançamento e, obviamente, elas estavam dialogando com tudo que estava acontecendo, porque elas estavam livres. Muito bom. Maravilhoso. É o máximo. Não, é isso. Eu acho que essa coisa do humor, sobretudo para o design brasileiro, faz todo o sentido. E também de você ativar o imaginário por meio desses ícones universais. O Caramelo é um, né? Que você tem, enfim, você tem que ter um repertório para entender, mas enfim, atinge, impacta. Pelo menos todos os designers ali sabiam o que era. Que era o cachorro caramelo. Eu acho que você tocou num ponto importante, assim, dessa estética tosca, do humor, né?
acho que a gente navegou durante muito tempo, né, numa estética super plastificada. Então, para falar, tem que ser tudo perfeito, a luz perfeita, a iluminação perfeita, o áudio perfeito. Porque se não for assim, não parece ser a marca, parece uma coisa caseira, então não tá bom. Acho que daí quando os influenciadores, digitais influencers, começam a fazer vídeos dentro de casa, isso ganha proporção, a gente perde um pouco desse plastificado. E eu acho que agora, assim, eu não consigo mais identificar se eu, Thiago, não sei se a gente segue nesse caminho da plastificação ou se essa estética mais caseira, ela faz sentido. Eu lembro que eu tava no Festival do Clube de Criação antes da pandemia e tinha uma pessoa da Globosat palestrando e ela deu exemplo de um vídeo que foi feito em casa e que a Globo vinculou. Ela falou assim, o futuro é caseiro. Isso foi antes da pandemia. Então já passamos todo esse tempo e eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa plastificação. Vocês acham que no consumo, né? Principalmente nesse consumo digital, de rede social, sendo uma marca consolidada, ainda precisa dessa perfeição estética? Ou essa estética tosca, às vezes, do meme, ou de outras coisas mais caseiras, de um influencer que está gravando dentro de casa, ela faz sentido para as marcas também? Eu acho que faz sentido porque hoje é uma conversa que você tem. Não é unilateral. Não é só a marca que fala com o seu consumidor. O consumidor fala com a marca. O consumidor engaja. Você tem uma campanha e aquela campanha vai ser passada para frente. Você pega o aviãozinho, ó, manda para lá e fala: isso é incrível, esse creme é incrível, isso é incrível. E o que é legal justamente é essa democratização. Isso que me interessa, esse vocabulário estético totalmente democratizado e que você vai usando a estética da adição, que é a sua estética. Então, eu acho que isso é sim design cada vez mais, e cada vez mais a gente vê que existem elementos muito locais nessas intervenções. Então, do ponto de vista nacional, olhando para a produção do design brasileiro e na América Latina, não é à toa que cada vez mais vê-se interferências e cada vez mais se utiliza de elementos vernaculares, porque a pessoa está querendo mostrar um pouco quais são as suas origens, quais são as estéticas que a representam como pessoa, como etnia, como a cultura dela, com a sua identidade. Então, isso também reverbera com as marcas, porque de alguma forma você reforça o valor da marca quando isso vai sendo adicionado a outros discursos mais plurais, mais espontâneos, menos engessados, planejados, campanhas de milhões, etc. e tal. Então, acho que essa é a graça. Parece mais real, né? Fica mais espontâneo, né? O engessamento de formato é um super perigo, de fato, né? Eu fiquei pensando no que você disse, que eu acho que teve uma coisa que ganhou um contorno muito claro, que a uma certa altura, autenticidade ou essa credibilidade, essa relação mais próxima, a gente tinha com esses influenciadores que não estavam com essas coisas todas montadas, né? Então, obviamente, essa estética mais desmontada, mais improvisada, ela estava significando que existia uma verdade ali atrás e não uma intenção de alguma marca, de alguma instituição e tal. Então, isso estava conectado com aquilo. O que eu acho que, na verdade, por detrás da história existe a nosso interesse como ser humano de conectar com coisas que são verdadeiras. E se isso vai passar a ter uma estética que é mais improvisada, ou vai ter... acho que o vernacular vem muito forte, porque vem afeto, vem raiz em cima disso, né? Isso pode variar ao longo do tempo, mas eu acho que o ponto é que é a conexão com coisas que parecem mais verdadeiras, que façam mais sentido, né? Eu acho que é um pouco por aí, isso atravessa o tempo. Estava pensando aqui nessa coisa também dos significados mais regionais, que esses são super interessantes. Tem um perfil, eu não vou saber o nome, mas é muito bacana, são três
atrizes, e uma representa Pernambuco, outra representa Bahia e outra representa o Ceará. E elas três ficam se implicando e cada uma falando de uma coisa. E quando lançou o filme do O Agente Secreto com Wagner Moura, que Pernambuco estava insuportável. E aí a da Bahia falou, mas Wagner Moura é da Bahia. E aí a relação, e aí você vê o perfil, a gente trabalha muito com o Ceará, trabalha com Pernambuco também. Tem baiano na equipe, enfim, assim, mas entender, eu acho o máximo a gente entender esse tipo de coisa, assim, e a gente entende através de uma brincadeira, né, assim, acho que isso é maravilhoso, esse é um perfil do TikTok aí, mas é muito legal essas três. Muito bacana. E de alguma forma a gente traz mais leveza, né? É. Pra conversa. E de alguma forma desacelera um pouco, né? Já está com tudo tão acelerado que acho que a história do vernacular, do regional, ela é de alguma forma mais acolhedora. Vou trazer agora outro ponto que me angustia e eu também não tenho uma resposta sobre, mas quero ouvir vocês. O ChatGPT lançou o Sora 2. Não sei se vocês viram o lançamento, mas assim, é bizarro de tão real. Ele, né, eu posso pegar a sua imagem agora, pelo que você já publicou nas redes, e te colocar fazendo qualquer coisa, assim, seja bacana ou não. Eu posso me colocar dentro do Game of Thrones e isso no celular, assim. Juntando isso com aquele anúncio da Netflix que você pode terminar a sua série, você pode continuar a sua série do jeito que você preferir, assim. Acho que a gente tem uma vertente aí de pessoas criadoras dentro das redes, né? Então eu crio meu próprio final da série, eu crio o meu vídeo com IA e aí eu vou postar e tal. Isso me preocupa muito, assim, eu acho que é muita gente querendo falar, muita gente gerando conteúdo. Não sei o quanto isso vai ser eficiente, mas eu não sei o quanto isso vai ser aderente também, né? Eu não tenho vontade de criar meu final da série, eu prefiro me chegar o que o autor quis dizer lá. Mas eu sou millennial, então não sei. Mas eu acho que isso impacta as nossas formas de, tanto das marcas se comunicarem, como nós nos comunicarmos. Como é que vocês veem isso? E, de novo, eu não tenho uma resposta, tô jogando aqui uma angústia minha. Eu acho que a Netflix e outras marcas estão usando essa questão de IA como uma estratégia de marketing, porque todo mundo acha que tem que estar na IA. E aí estão fazendo apostas. Eu acho que não tem resposta para isso. E eu não sei te responder. É para lá, é para cá. Eu acho só que cada vez mais existe um protagonismo do self, do eu, e a pessoa quer se colocar. E é um mundo cada vez mais narcísico mesmo, individual, etc. Então, isso me preocupa mais, porque você vai fazer o teu final do Vale Tudo e você não vai fazer o final que a autora pensou. Ou você pode fazer vários finais, e, enfim, põe em votação, etc e tal. Agora, as ferramentas estão aí para todo mundo usar e testar. Isso é interessante também, porque de alguma forma vai criando uma certa acuidade visual de pessoas que nunca mexeram com imagem e de repente começam a mexer loucamente com imagem. Então, isso também é um movimento. A gente que trabalha na área de educação, tem um pé na educação e um pé no estúdio, a gente tem que entender um pouco como funcionam esses trânsitos dessas ferramentas. E como muitas vezes usar essas ferramentas com método ajuda a descobrir algumas coisas muito interessantes, sobretudo pesquisa, etc., né? Então, não tem um certo e errado, acho que é um E. A gente está experimentando, está todo mundo experimentando. Eu tô lendo Byung-Chul Han, o livro A Expulsão do Outro, e ele fala isso, né? Do eu, do igual, buscar só o igual. E aí, quando você fala, eu fico pensando, nossa, beleza, eu vou fazer um final novo de Vale Tudo. Vai ser muito legal. Mas pra onde? Que Pra preguiça, quem né? que vai assistir isso? Onde que eu vou enfiar esse final de Vale Ué, Tudo, você tá vendo sabe? como o protagonismo da marca Vale Tudo é tão forte que até você já está pensando nisso? O que você vai fazer com esse teu final? Você vai postar. Você só vai dar mais ibope Né?
para a emissora e por aí vai. Então, isso também tem estratégia. Estou Sim. falando, a Netflix não está fazendo isso à toa, e como você citou a Netflix, estou falando, mas tem outras marcas também trabalhando muito com isso. Esse Enfim. Case Vale Tudo é muito interessante, né? Porque na verdade é uma novela que ela parece que não pertence à Globo, pertence a todos os brasileiros, né? Então quando as pessoas não, eu inclusive, não estava satisfeito para onde que estava indo os direcionamentos da novela, tá ofendendo uma história nossa. E aí várias pessoas, né? Todo mundo questionando tudo que estava acontecendo ali, mais engajado, a maior plataforma de faturamento da Globo foi Vale Tudo aí, né? Nos últimos meses. Que eu acho interessante na história, que eu acho que a gente tem que ter uma postura, a gente conversa isso muito na agência, de não julgar a história, entendeu? Assim, julgar. Agora dá pra fazer isso na Netflix, agora a inteligência artificial chegou num outro nível que vai poder fazer essas coisas todas, e eu acho que a gente tem que entender de onde as coisas vêm, né? De fato, a gente, o consumidor, as pessoas vieram evoluindo, né? Até a virada do milênio, todo mundo era mais individualista, isso se estuda, né, sobre isso. Aí você tem ali o consumidor hedonista, que é aquele que quer muito as emoções todas, naquele começo ali dos anos 2000 até os anos 10, e depois das redes sociais, ele vira participativo. E aí ele vai escrever a versão da história dele, né? Só que agora ele vai ter ferramentas mais amplificadas dele escrever a história dele responder, dele dialogar e tal. Agora, eu acho que a gente tem que olhar o sentido disso tudo, né? Acho que isso são várias hipóteses, acho que o Netflix está botando várias hipóteses aí de coisas que ela estudou para ver o que vai dar certo na história, né? Eu acho que as variáveis são tão diversas hoje em dia que eu acho que quase que são experimentos, sabe? E eu acho que está todo mundo experimentando. É isso, não tem um certo e errado, não tem. Se tivesse uma bola de cristal aqui, ela estaria apontando para muitos caminhos e a gente está experimentando, que é um momento de oportunidade muito grande para rever também outros aspectos, como também esse aspecto de desacelerar, das pessoas também estarem buscando encontros presenciais, essa moda das pessoas quererem fazerem retiros e ficar no silêncio, sair fora de São Paulo, dar um tempo, enfim, como é que isso pode acontecer num equilíbrio? Nem muito para cá, nem muito para lá. Então, acho que a gente está num momento de inflexão mesmo. E é bonito, né? As coisas não serem uma só. Ela falou do né? É isso, né? As pessoas cada vez mais aceleradas e consumindo informação, mas ao mesmo tempo querendo distanciamento, né? Assim, é a raiz e a superficialidade no mesmo jogo, assim, sabe? Eu acho interessante não achar que é uma coisa só e olhar de uma maneira mais aberta aí. Eu acho que falando em equilíbrio e já trazendo o contraponto, eu me preocupo muito a história de ter inteligências artificiais que gerem vídeos fake tão fácil. E a gente tá com a eleição no ano que vem, porque eu acho que é uma ferramenta de fake news que agora algumas pessoas tinham acesso, mas agora tá na mão de todo mundo, assim, o Sora 2 tá aí, a gente já tinha o VO3 do Google e tal, mas me preocupa muito a história das fake news, porque agora é muito fácil de fazer, fica muito crível, né? E a gente tem uma grande parcela da população que não tem instrução para dizer se é fake news ou se não é. E eu acho que com esse recurso é mais difícil ainda você dizer se aquilo é real ou se não é, assim, né? Principalmente no mundo político. E aí, aproveitando disso, né, a gente... Eu não sei se a gente passou pela polarização, acho que a gente ainda vive a polarização. A polarização tá aí, né? E eu acho que isso tem uma questão muito complexa quando a gente vai falar de marca, de branding, que daí a marca não pode falar X, porque os consumidores tendem a ir para um lado da polarização, ou a marca não pode falar Y. Enfim, como lidar com a polarização? Porque eu acho que ela não vai passar. No mundo, né? No mundo. Não é só Brasil, Não é só Brasil. mundo. Até fake news que você falou, né? E assim, acho que vai ser um período, né? 26 tem eleições, né? Então, como é que vai ser a arena muito complexa, porque vão aparecer muitos, com certeza, né? E vai ter um trabalho aí, grande parte do trabalho do ano que vem vai ser
desmistificar o que é fake mas não vai conseguir controlar o impacto disso, né? É porque uma vez visto, Então isso vai ter que acontecer. Agora, o outro ponto que você perguntou sobre a polarização, né, as marcas e a polarização. Acho que aí, de novo, acho que a resposta tá nas verdades e nas histórias dela, né? Do como é que ela vai navegar sendo ela e não atendendo a um lado, o outro, mas eu acho que ela atravessando da maneira mais verdadeira que ela consiga ser. você trabalhando com isso hoje, você tá pisando em ovos? Você se sente assim ou não? Cada lançamento, a gente lançou agora o rebranding da Neon, né, do banco, né, um trabalho muito importante, muito bem fundamentado, com muita pesquisa, de entender até para onde estava indo esse sistema, todas as relações de valor desse sistema financeiro, né? Mas é claro que quando você lança, você não vai, alguma coisa que vai ter ali no filme, né? A gente fez todo o branding da história e derivado dele deu um filme que uma outra agência fez. Mas dá pode dar um backlash ali que você vai ter que se administrar, que às vezes não estava na expectativa da história, né? Assim, eu acho que a gente não escapa mais disso. Ao mesmo tempo também, quando a gente acaba tendo uma certa projeção, e quando lança um projeto novo desse, bota nas redes, a gente tem que ter preparado para ter os nossos as pessoas que vão criticar, né? Vão elogiar também, mas vão criticar e às vezes vão ter alguma intenção maior naquilo, né? Que é querer agredir de certa forma. Tem essa história toda aí nas redes sociais, né? Então, Mas às vezes o hate engaja, né? o hate, tem isso que o hate engaja. Eu não vejo. Meu time Não? vê e tal, assim, mas eu não quero ver, porque aquilo que a gente não controla não tem como, né? Assim, acho que o que a gente controlou foram as variáveis antes. Até ali, né? A não ser que tenha algum aprendizado específico, pode ser que tenha, e a gente vai trabalhar. Afinal de contas, branding é verbo em movimento, né? Então a gente pode corrigir coisas. Eu nem sei mais onde eu estava, por que eu falei isso. Eu falei por causa da história de como é que você lida com a polarização. Acho que você tem que estar preparado que isso acontece e a melhor resposta é você ter certeza que você fez o seu melhor ali, né? Considerando o máximo que você pode. Aí depois daquilo você não controla. Eu acho que as marcas também que tem que ver um pouco por aí. E depois as marcas podem engajar e não precisa se colocar em relação a algumas polarizações. Dependendo da marca, você não é obrigado a estar engajado politicamente no discurso com amplo espectro de consumidores. Se você tem um público muito heterogêneo, você tem que falar a verdade relacionada a quem você é, o que você acredita. Acho que hoje em dia o que mais me preocupa, e isso acho que é uma coisa universal, e que infelizmente ainda tem um pouco de polarização, são as questões do meio ambiente. Então eu acho que isso é uma questão que a gente viu agora a aprovação da questão da exploração do petróleo na Amazônia, que é uma coisa seríssima. A gente tem um congresso que, enfim, é muito controverso, para não dizer outra coisa, mas eu acho que para as marcas, elas têm que estar muito tranquilas em relação a quais são os alicerces dela, quer dizer, quais são as metas que elas estão perseguindo, quais são as ODSs que realmente ela está trabalhando para cumprir as metas até 2030. Acho que a gente está falando de marcas maiores, mas isso vale para qualquer cidadão, quer dizer, que mundo você quer viver? Onde é que você quer criar os teus filhos? E onde você quer que os teus filhos... que planeta você quer deixar para as próximas gerações? Então, eu acho que também tem essa questão de polarização relacionados a outros aspectos que não são só os políticos. Eu acho que a questão de política, se é direita, esquerda, etc. e tal, eu acho que isso não entra na conversa das marcas. O que entra é em relação à responsabilidade social e ambiental dessas marcas e a questão, claro, de recursos humanos, de respeito aos direitos humanos e você garantir que todos os teus funcionários e todos os teus públicos estão sendo ouvidos, respeitáveis, etc. Então, dentro desse
aspecto, ainda existe polarização também, né? Nessa questão do produzir a qualquer custo, etc. e tal. Então, eu acho que essa é a questão mais delicada e que as narrativas e os discursos e as micronovelas, como você falou, poderiam trabalhar a favor, porque eu acho que tem muita desinformação e a gente tem muitos dados que são dados de várias fontes fidedignas, que poderiam ajudar as marcas, inclusive, a poder responder melhor, com mais profundidade, alguns questionamentos que alguns consumidores possam fazer nesse embate polarizado sobre consumo consciente, descarte, etc. e tal. Então, estou puxando um pouco a tua pergunta para um lado que acho que também existe uma polarização aí da questão super capitalística de produzir, consumir, até que ponto, e da questão, bom, peraí, como é que a gente vai explicar e produzir e fazer, e como é que a gente pode fazer essas duas coisas? Agora, a indústria da moda, que é a mais poluente de todas, está se mexendo, quer dizer, tem alguns movimentos que são interessantes da gente ver, acompanhar e ver como isso está mudando também os discursos dessas marcas. Então, acho que tem exemplos no branding, onde você também vê que existe um espaço para você também conscientizar mais e mudar o seu discurso, o seu propósito, e isso traz valor, né? Acho incrível essa fala, porque tem uma coisa também que não dá para confundir, né? Assim, tem polarização, né? Que são ou opiniões que são divergentes, mas existem coisas que são verdades, né? Que existe ciência, existe dado de verdade, e as marcas têm que ficar sempre do lado disso. Não dá para ficar em cima de narrativas que querem levar para outros, né? Essa palavra narrativa, né? Que é super interessante. A gente trabalha muito com essa história, mas ela tá ganhando essa conotação de que é tipo pegar a verdade e distorcer para criar fake news também, né? Então, não é sobre isso, né? Acho que responsabilidade de marca é responsabilidade sobre o impacto em todo o ecossistema que ela está envolvida, e aí é sobre verdade, é sobre dado, é sobre ciência, é sobre rigor, né? Nesse sentido, não entrar numa confusão aí disso, né? Sim. Quais as competências novas o designer precisa para atuar com integridade narrativa? Essa eu li porque eu achei que era uma pergunta boa. Pergunta de novo. Quais são as novas competências, essa nova geração de designer, a gente que já está no mercado, a gente precisa para atuar com integridade narrativa? Eu vou começar. Vai lá. Acho que assim, né? Muito do que era quando estava lá na faculdade, né? De design lá na ESD, no Rio. Muitos predicados do designer da época são coisas hoje que parte disso, determinados filtros de programa ou inteligência artificial já resolvem, né? Então, mas o que eu acho que é fascinante, que é a capacidade de pensar, né, de independente das estéticas, entender os sentidos das coisas, os significados, a relevância, pesquisar, a profundidade que vai diferenciar o grande designer nesse contexto em que os canais, as ferramentas, as coisas estão mudando muito, né? Então, assim, profundidade é uma coisa. Quando a gente estuda academia é muito legal por causa disso, né? Eu me lembro dos meus professores do mestrado falando, tem que pegar o artigo seminal, tem que pegar a primeira referência. Qual que é a primeira referência daquilo? Não fica ali no superficial, no que está ali. É através dessa postura de escavar as coisas, de chegar lá no primeiro, que a gente vai conseguir aí criar sentidos mais fortes para as coisas. Então, eu começaria a dizer que o primeiro é o compromisso com a profundidade das histórias. Profundidade no sentido de pesquisa, de ir atrás, de entender e não ficar só no superficial. Né? Você falou predicado, eu tô parado ainda no predicado do design. Quanto tempo que eu não ouvia predicado? Minha mãe é professora de português, de repente vem embaixo um negócio assim. Eu concordo total.
E esse aprofundamento, ele se dá em vários campos. Primeiro, a leitura, né? Ninguém lê mais. Tá E caindo vem vertiginosamente. de áreas correlatas, quer dizer, você precisa beber da literatura, você precisa beber do cinema, você precisa ver a exposição, você precisa beber das artes visuais, você precisa beber da ciência, você precisa beber da natureza, estar na natureza, andar descalço, dar um mergulho numa cachoeira, no mar. Isso tudo é aprendizagem, porque isso vai também trazer uma camada sensorial em relação a um monte de coisas. E eu acho que o repertório que o designer tem para trabalhar parte muito da sua formação e da sua educação. E a gente não é tudo de prateleira, a gente não pega isso tudo pronto. Você vai adquirindo e você vai ganhando outras ramificações e você vai se interessando por outros assuntos, etc. e tal. Agora, eu acho que essa questão, que é uma expressão que eu uso muito, que é o ver lento, a gente está desaprendendo e é muito necessário, né, que as pessoas consigam parar e fazer uma atividade, ir ao cinema, na mostra de cinema, e ver um filme de 2 horas, sentado na cadeira, desligado o celular. E aí você vai ver aquele filme e vai ver uma estética de imagem, e uma montagem, e uma luz, e um roteiro, etc. e tal, e que tudo isso é alimento para o designer. Os grandes cineastas me alimentaram muito e eu aprendo a cada dia que eu vejo um filme, eu revejo um filme antigo, ou um Godard, ou ontem eu vi o Dair José, foi sensacional. Documentário, pesquisa, imagem de arquivo usada, misturada, editada com imagem contemporânea. Quer dizer, esse repertório é fundamental. E história, né? As pessoas precisam entender um pouco onde a gente está nesse mundo hoje. As pessoas também precisam ler um pouco de jornal e não achar que a notícia é dada só no Instagram. Quer dizer, se aprofundar um pouco. O que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo? Quais são as possibilidades? Porque a gente também vê oportunidades de pensar qual é o papel do design hoje. Eu acho que o papel do design ele é político nesse sentido. Aí sim eu uso a palavra política. Porque tem uma obrigação mesmo da gente transformar. A gente tem esse privilégio todo de estar aqui, mestrado, doutorado, professores. A gente tem uma responsabilidade mesmo como designer em dizer, olha, vamos valorizar tudo que você tem, toda a tua sabedoria, que são saberes que você aprende com pai, com mãe, é o nozinho do sapato que a tua avó te ensinou a fazer de um jeito, são coisas que vêm da tua família, do teu legado, do teu lugar, enfim, da tua cidade, e que isso vai influenciar muito na forma de você se expressar visualmente. Então, também, essa questão da autenticidade é importante, porque senão fica todo mundo... Ai, linguagem Bauhaus. A gente quer dizer que fez ESG, eu fiz FAU-USP. Era isso, era uma hegemonia do design, era a fonte sem serifa, era o reto, etc. e tal. Então, isso eu já vejo muito acontecer. São novas expressões, mas para além dessas expressões, é muito importante que a pessoa possa mergulhar e se aprofundar em relação a isso. Ter orgulho de onde veio, do que não veio, saber, estudar, entender essa questão dele colonial agora, que é fundamental, entender a emergência climática, que é uma questão mundial e não só nacional, porque isso tudo reverbera nos nossos discursos. E falando de narrativa, reverbera nas nossas narrativas. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de propriedade, precisa entender também aonde pode pesquisar, no celular, onde ele quiser, e onde ele pode ter fontes de informações fidedignas sobre qualquer tema. Número, dado, estatística, etc. e tal. E como ele pode usar a IA e outras inteligências a favor dele, né? Eu acho que a profissão é múltipla e cada vez mais a gente é multidisciplinar. Eu não consigo mais dizer, eu sou só designer gráfico, eu também faço curadoria, eu também sou professora, eu também pesquiso. A gente é múltiplo, né? Eu também danço. Então é isso. Tudo isso faz
a formação de uma pessoa. Sim. Acho que perfeito, o que a Diana falou é o repertório, né, do designer vai ser o arsenal dele contra esse contexto de inflexão ali. Acho que tá completamente perfeito o que está dito. Uma outra coisa que eu acrescentaria para a habilidade do designer, né, seria você não ter preconceito. Você chegar numa situação com a escuta completamente, o seu olhar, escuta tudo que está acontecendo, sem preconceimentos, para você conseguir de fato absorver aquelas coisas que estão ali. Acho isso super importante, assim, não chegar com informações prontas. Eu acho que essa. Tá atento, né, a Luísio Magalhães, né, vai ter a fala dele que ele vai falar de espírito anticorriqueiro e inventivo. Isso que eu acho que vem muito do repertório, vem da profundidade, mas vem também você não chegar com fórmula pronta, porque as fórmulas prontas estão todas aí, né? Então, Tirar o véu, né? E poder olhar. E trabalhar com o usuário, né, o tempo inteiro, é um pouco isso, né? O designer já fala, já sei qual é o teu problema, mas como assim? Você olha de fora, vem aqui, desse lado, escuta, né? Aí você vai ter que ter empatia mesmo, né? A gente desaprendeu a escutar um pouco também, né? A gente quer logo resolver, falar, eu acho que é assim, enfim. E é muito legal esse negócio. Tem um projeto que a gente fez para Catarinense Pharma, a gente acabou de lançar. E tinha essa coisa da escuta, de você chegar desarmado. Às vezes tem soluções para projetos que estão numa coisa que você nunca vai imaginar. A pessoa que recebia a gente na Catarinense Pharma era tão simpática, que a gente não conseguia entrar lá sem sorrir. E isso foi virando uma rotina, porque ela recebia. E não era uma coisa que era robotizada, ela falava do tempo, ela falava que bom que vocês vieram, e não sei o que levava a gente, aí você. E falei, cara, isso aqui é parte, existe. Aí o trabalho do designer é esse, né? Assim, é você conseguir entender que aquilo ali pode ser propriedade de uma marca, essa simpatia, essa gentileza que está nos valores. Às vezes as pessoas que estão ali, elas não conseguem enxergar aquilo como um patrimônio, mas aquilo é um patrimônio, e você pega e leva isso. Agora você tem que estar muito aberto a ver, né? Porque às vezes vai ser só uma pessoa que te recebeu ali, e de fato você via que era um traço que estava ali, né? Então acho muito bonito e aí lembro do Luiz, né? Esse espírito anticorriqueiro inventivo de você poder, a solução pode estar em qualquer lugar, assim, né? Sim, muito legal. Gente, já estamos indo para o final. Perguntei para todos os convidados, vou perguntar para vocês também. Queria que vocês dissessem duas coisas. Uma que, para a gente ficar de olho, que pode vir a acontecer, é tendência, é novidade, vale a pena a gente ter em mente. E outra que tá todo mundo olhando, mas que vocês acham que não vai rolar, tá flopado. Ah, que pergunta difícil. Hoje é sexta-feira. Nossa, mas botou para pensar, né? Não. Duas. Uma tendência, uma coisa pra ficar de olho, pode ser uma indicação. Tem muito aluno assistindo a gente também, pode indicar alguma coisa pra carreira, pra ficar esperto. Eu acho que você falou bastante coisa e eu super correlacionei com o ócio criativo, né? A gente não tem mais ócio criativo, gente. O mergulhar, ou andar pela natureza é um ócio criativo que virou luxo. Virou luxo de ir pro retiro, pagar 7 mil reais pra ir num retiro e ficar calado. Nossa, eu lembrei aqui, Silvia Steinberg, professora da ESD, meia orientadora lá. Ele tá totalmente voltando às Voltei às raízes. raízes, mas é que agora você falou. E aí, no ano da formatura do projeto de graduação, ela propôs o designer da narrativa e o flaner. O flaner é o cara que vaga com intenção, né? Então a gente tinha que andar pela cidade do Rio de Janeiro, assim, e tentar achar os nossos temas, mas tinha um pouco a ver com essa ideia de você vai vagar um pouco para você achar as coisas com outro olhar e tal. Então acho O devagar, o devagar. o devagar, né, assim. Mas só respondendo a sua pergunta, engatando aí a história, eu acho que nesse processo, eu entendo o designer como cara que sempre vai estar fazendo a interface entre as pessoas e o mundo. As interfaces todas ali. Ou dar os sentidos dessa história toda. Eu acho que esse contexto de aceleração
pode dar uma oportunidade para nós, designers, sermos as pessoas que vão gerar o sentido nisso tudo. Eu acredito que as coisas terem relevância ou as soluções fazerem sentido, elas podem estar muito na nossa responsabilidade ali. Acho que isso é uma coisa que pode valer a pena de pensar. Eu acho que a gente tem que ter um caderninho. E aí, a gente tem que escrever 10 coisas que a gente realmente não quer e não vai deixar passar. E 10 coisas que a gente quer e tá a fim de realmente perseguir. E aí vai ver no dia a dia o que você está seguindo, que se realmente você, para fazer uma escolha, quando você está abrindo mão daquelas coisas que fala, gente, isso eu não ia aceitar de jeito nenhum. Porque tem uma questão mesmo da gente se estar sujeito a uma roda viva muito louca, a uma rotina muito louca, que você tem que entender um pouco para onde você quer ir. Né? E aí, essa lista vai ser móvel sempre, mas você põe 10 coisas, tô aqui pirando, 10 coisas que você realmente gostaria de fazer, ou gostaria de atuar, ou enfim. E 10 coisas que você fala, não, isso não dá, isso não passo por isso, enfim. Sei lá, é um caminho, mas eu acho que é complicado, né? Dizer uma dica, uma tendência, tudo tão vasto, né? Tão gigante. Mas acho que essa coisa das pessoas também escreverem, porque é uma outra lógica quando você escreve e desenha. E eu tenho usado isso muito nas dinâmicas. Porque o pessoal não vai mais de caderno na sala de aula. Eles vão e anotam no celular. E aí, só que ele tá no celular, ele abre o WhatsApp, aí você dá uma coisa, ele entra no Google. É aquela loucura. Não, eu achei perfeita a história de ter o caderno de escrever. Quando você escreve, a intenção de você chegar àquilo que você escreveu é muito maior, né? Você colocou toda a intenção ali, né? Então acho que é um exercício E tem de uma fato coisa da maravilhoso. cognição, sabe? De você pensar na ideia, enfim. Eu tenho sempre insights criativos e você vai lá e escreve uma coisinha, apesar de eu ser super digital. É uma coisa de você ter e porque é teu, sabe? É quase como um diário, né? Que você vai escrevendo as coisas, ou palavras-chave de sonho, e você vai escrevendo coisas que aquilo vai fazendo sentido, ou insights criativos relacionados a clientes, a objetos, a soluções, né? Sempre aquela brincadeira, tive uma solução tomando um banho, pensei no sei Eu o sempre quê. tenho, daí depois Aí você passou esquece, o dedo, aí nossa, você não tava anota. tão fechadinho aquilo. Mas eu E acho aí que a nota do celular é aquela bagunça, porque você escreve, aí você não tem como o search, porque você nem lembra o que você escreveu, o Se caderninho você tá mandar áudio, lá, nunca mais se sabe? ouve de novo. O caderninho tá lá, então, É sei porque lá. tem isso, né? Assim, você não virou designer na hora que. Tipo, eu estou não designer, aí eu abri meu computador e aí eu virei designer naquele momento. Eu acho que a ideia de que tudo que acontece na sua vida pode ser insumo para o seu trabalho, né? Para desenvolver repertório, e você ter isso de maneira intencional, eu acho que é chave, assim. Tipo, tanta coisa, né? Assim, a gente cada vez mais está vivendo muito assunto em paralelo, né? Assim, e são esses acúmulos de coisa também que te dão a destreza de você navegar por eles e saber captar o que são as coisas importantes para você resolver aquele negócio. Então, assim, viva bastante. Eu acho que isso é importante também. Sim. Mas eu adorei a ideia do caderninho e de escrever, porque eu acho que tem um pouco disso, né? Acho que coisas muito Desenhar, não só escrever, desenhar também, ter canetinha, mas acho que aquarela. É também observar o mundo com mais vagar, né? Sim, e eu acho que são coisas muito simples. Por exemplo, se eu coloco aí na minha listinha que eu preciso fazer atividade física, porque eu preciso ter saúde, e isso eu não vou abrir mão, eu posso deixar de responder aquele e-mail aquele dia, ir embora na hora certa, no meu horário, para poder priorizar a atividade física, né? Que isso vai fazer uma diferença tão grande na minha vida. Então, eu acho que é super válido, eu acho que é uma ferramenta contra aceleração aí, né? Pra Eu gente tô nessa reverter. linha das outras inteligências. Tô acreditando nelas. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade para estar aqui, para compartilhar com a gente todo esse conhecimento, essa vivência de vocês. Obrigado de verdade. Obrigado vocês que acompanharam a gente.
É isso. Eu que vem o agradeço. prêmio. Que ótimo jeito de terminar uma sexta-feira. Super. Que alegria. Foi muito legal, muito bacana. Obrigado pelo convite. Eu Obrigada mesmo. agradeço. Valeu, gente.